May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade que chegávamos no momento preciso, pois os doadores de fluidos sublimados encontravam-se a postos e a outra comissão já estava ali. Entramos sem detença. Eu soube de imediato que outro grupo, constituído aliás por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhantes aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, às saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano, se alinhavam não longe em número de 20. Comovedora partitura soou, argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante adensa-se em derredor e pouco a pouco desse bloco de neve translúcida emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga repentinamente surge à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina que em forma de auréola lhe exornam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviços estranha à nossa avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se genuflexas. Uma delas clamou com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. Era sua mãe aquela que chegara. Então a filha de joelhos confessou que a saudade que sentia, longa e reprimida, era como um fogo que consumia seu coração. Pedia-lhe auxílio para não perder aquele divino minuto e queria que a mãezinha amada a ajudasse a falar. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, continuou. Havia muito tempo que aguardavam aquela hora breve de reencontro. Pedia perdão na insistência daquela rogativa. Contudo, como venceriam nos turbilhões do abismo sem sua proteção maternal? E desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto que, de conformidade com suas amadas recomendações, além de suas tarefas habituais na zona de serviço em que ela, a mãe, as havia situado, há muito continuavam velando pelo seu paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscavam, mas sem sucesso. Ele escapava das influências renovadoras por elas projetadas, por se comprazer na companhia de entidades que, por onde passavam, arrebanhavam criaturas, vampirizando-as. Ele não recebia as atuações carinhosas senão em forma de pensamentos vagos, os quais se desvencilhava facilmente. E toda vez que se multiplicava providências salvacionistas,
procedia como louco, gesticulando a esmo, colérico, irritado, gritando blasfêmias e solicitando concurso de seres viciados a cujas radiações escuras se entrelaçavam. Repelindo as sugestões e a presença delas, suas filhas, preferindo o contato de entidades ignorantes e infelizes e detestando a ternura que a ele era devotado. Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impediu-a de continuar. A nobre senhora que descera da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com acento consolador na voz sem lágrimas, não obstante a visível melancolia. Filhas amadas, iniciou a mãe, da mesma forma com que o sol combate as trevas todos os dias, faz-se necessário batalhar contra o mal incessantemente até a vitória. Elas não estariam sozinhas naquele conflito doloroso, mas era importante e imprescindível desculpar o pai, infinitamente, colaborando assim para restituí-lo à terra firme da luz. Falou-lhes que se o Mestre Jesus trabalha por todos nós desde o princípio dos séculos, sem que possamos compreender a amplitude dos seus sacrifícios, o que dizer das nossas obrigações de amparo e da tolerância uns para com os outros? A nobre entidade lembrou que Cláudio, o pai, se fez para sempre credor de suas estimas e gratidões, apesar do pavoroso crime oculto que arrebatou-o para as profundezas. Pois, como viemos a saber, ele havia envenenado um parente próximo para conseguir a riqueza material com que ofereceu aos seus educação e conforto na esfera carnal. E por extrema dedicação a elas três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo, lançando assim em mão de inconfessável processo para colocá-las em um oásis de superioridade mentirosa. E para que ele as sentisse garantidas e felizes, viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas que na realidade, sobre as aflições dele, foi possível a elas atravessar a abençoada existência de progresso e conforto numa casa ditosa e farta, sem saber que naqueles alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. A essa altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçadas as três num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Era imperioso voltar ao campo de luta regeneradora e benfazeja. De nada vale a paisagem celestial sem a libertação dos seres amados. O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido em duelo com as serpentes de um charco. Não se pode gozar o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível, numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que desfalecem nas trevas. Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que nos-las deram. Há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus transviados e sofredores do que o mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono eterno para louvá-lo com esquecimento dos próprios benfeitores.
Nesse instante, a venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu. Era necessário a elas olvidar o que hoje haviam se tornado para socorrer os que, com o propósito de as servirem, resvalaram a despenhadeiro sinistro e tormentoso, saldando dessa forma suas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Então, para esse resgate, a providência divina faria com que mais tarde ela recebesse Antônio, o sobrinho envenenado, em seus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio através da cordialidade e do respeito vividos em comum. Ela o ensinaria com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanavam a vida íntima. E a fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência, comprometeu-se a também acolher no tabernáculo materno as 6 criaturas desviadas do bem, às quais ele havia se apegado, desvairado nas regiões inferiores em face da culpa do crime de Cláudio. Dessa forma, seu afeto da mãe reinaria dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o dela, onde Jesus ministraria a lição venturosa do sacrifício silencioso. E por isso muitas vezes lidaria com a discórdia e a tentação. Todavia sabia ela que não se pode acreditar em felicidades de improviso. Estava convencida de que aquele novo lar conquistaria com a cooperação abençoada aquela paz que Cláudio, o antigo companheiro, sonhou e que ele próprio não pôde desfrutar. Mas para que ela partisse para a nova reencarnação, era necessário que Cláudio renascesse primeiro. Sem esse marco inicial, não podia recomeçar aquele planejamento redentor. Elas, portanto, mãe e filhas, deviam se ajudar reciprocamente. E enquanto a mãe procurasse a transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas, as filhas deveriam inclinar ambas o espírito paterno à esperança e à meditação reconstrutivas. As jovens derramavam pranto comovedor em que se misturavam angústia e alegria. E a matrona iluminada, revelando-se em despedida, acrescentou, para que não desanimassem, pois o tempo é a mais preciosa dádiva que o Senhor concedeu aos seus filhos, e o tempo as ajudaria. O porvir reuniriam todos novamente em abençoado refúgio terrestre. Ela e Cláudio, renovado, receberiam muitos filhinhos e elas duas estariam entre eles, reconfortando seu coração. E fitando o céu com sublime esperança, a mãe falou-lhes que teria sobre o peito algumas pedras preciosas para lapidar no esforço de cada dia. Mas dentro da alma, 2 flores em ambas, cujo perfume celeste lhe sustentaria as energias necessárias à perseverança até o fim. Aquelas 2 filhas por quem já estavam unidas pelos laços de amor infindável desde eras remotas, compensaria todas as canseiras. E juntas pelo amor imperecível, trabalhariam sustentadas pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que um dia acolheria a todos felizes e triunfantes. A mãe finalizou pedindo para que nunca se esquecessem de Jesus e avançassem confiantes. Silenciou a emissária e as moças, provavelmente avisadas de que o tempo permanecia esgotado, abraçaram-na de encontro ao coração, sedentas de carinho. A mãezinha beijou-as enternecida e, após saudar-nos cordialmente, tornou à tribuna
em cujo topo desapareceu ao nosso olhar numa onda de neblina evanescente. Entreolhamo-nos em lágrimas, como quem tivera permissão de repousar a mente em branda melodia. As irmãs retomaram o lugar que ocupavam e música balsâmica se fez ouvir, renovando-nos o ambiente, obedecendo certo ao intuito de modificar-nos o campo vibracional. E ponderando na incomensurável bondade do Pai, recordei os laços afetivos que me ligavam ao pretérito e observei mais uma vez que todas as medidas do bem são planejadas e pacientemente executadas pelos que se angelizam nas virtudes do céu, lastimando intimamente as oportunidades perdidas noutro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida me não felicitava o espírito. Ainda não voltara a mim mesmo da salutar divagação, quando outro lençol de alva substância, coroada de tons dourados, se fez visível no alto. Em breves instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava um pêblo estruturado em fina gaze azul radiosa e desceu ereta e digna, fitando-nos suavemente à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se reverente e caminhou na direção dela, qual discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frases de paz sem afetação e endereçou-lhe a palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente o instante de aceitar-te a ajuda fraterna em favor da libertação do meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. E agora ele chefia uma condenável falange de centenas de outros espíritos das trevas, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Recalcitrante e duro a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envelhecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece remoto. Nesse instante, notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas, que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Parou por alguns momentos, controlada pelas reminiscências dolorosas, e continuou. Irmão Gúbio, perdoa-me o pranto que não significa mágoa ou esmorecimento.
Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez o monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda num mar de lama e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras. É o amor que o Senhor acendeu em nós, desde o princípio. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no império universal. Não encontrarei o céu sem os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamo-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos uns para os outros. Como surpreender a perfeita aventura se recebo do Filho amado tão somente raios de forças em desvario? O nosso orientador contemplou-a de olhos úmidos. Ele falou que estávamos prontos, que ela ditasse ordens, que por mais que fizéssemos por sua alegria, o nosso esforço seria pobre e pequenino diante dos sacrifícios em que ela se empenhava por todos nós. Num sorriso triste, prosseguiu a respeitável senhora, esclarecendo que dentro de breves anos ela desceria para o torvelinho de lutas carnais a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Iria educá-lo sobre os princípios superiores que regem a vida. Cresceria sobre sua inspiração imediata e receberia a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. O plano seria que ele acolhesse no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los, tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do carreiro de santificação, pela disciplina benéfica em construtivo suor. Padeceria dessa forma de calúnias e vilipêndios. Seria muitas vezes humilhado à face dos homens. Triunfaria nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas. Receberia no desdobramento da tarefa salvadora tentações de todas as espécies que lhe serão desfechadas pela colônia de ignorância, perversidade e delinquência a qual atualmente se filiara. E conheceria depois de experiências inquietantes a deserção dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Mas se apegaria profundamente ao seu carinho na infância, na mocidade e na madureza. Entretanto, na colheita de provações mais duras, ela, Matilde, o teria precedido na viagem do túmulo. Nessa época, porém, que pressentia ela, a mãe, de tão longe, seu coração materno, embora na esfera espiritual, iria encorajá-lo passo a passo na direção do esperado triunfo. Nas amarguras e desilusões que o ajudariam a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente, sua voz de amor eterno seria por ele registrada com mais precisão. Mas até lá, porém, Gúbio competia trabalhar muito e sem desânimo com incessante aproveitamento das horas. Matilde moveria as cordas da intercessão sublime, mobilizando seus amigos, rogando a Jesus fortaleza e serenidade. E humilde como todos os seres superiores, esclareceu a nobre entidade que para que se concretizasse aquela providência, ela precisava do concurso de Gúbio na zona abismal aonde Gregório se encontrava, a fim de iniciar a sua libertação.
A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo e, concentrando o olhar sobre o nosso instrutor, aduziu com nova inflexão de voz: Você, Gúbio, atenderás Margarida, que te foi filha amantíssima e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a sublevação em humildade e a frieza em calor. Encontrando-o, veste a capa do servo prestimoso e fala-lhe em meu nome. Sob o gelo que lhe cristaliza os sentimentos, descansa, inapagada, a chama do amor que nos une para sempre. Disponho agora da permissão de fazer-me sentir e acredito que a face de tua amorosa tarefa conseguirá mover o seu espírito endurecido. Eu sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós, dentro de justas condicionais. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição de benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos por nossa vez os mais necessitados, mas recolhe quem mais semeia. Diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegavam a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso: Abnegada Matilde, sou pequenino em excessos para merecer-te essas palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor, e se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo diante de mim. De qualquer modo, ele me recordará tua bondade e o teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Em teu nome salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações por vindouras. Trabalharei reconhecido ao ensejo que me deste e lutarei encorajado e feliz. Mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu: Ao terminares a fase essencial da tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Então, quem sabe, é provável se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia, até um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma, e considerou: A hora é chegada, o Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Detendo-se particularmente sobre o nosso instrutor, falou estática: Senhor Gúbio, possam minhas lágrimas de alegria orvalhar-te
o espírito laborioso. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei no instante oportuno. Creio na vitória do amor, logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores. E dessas esferas de reajustamento, conto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso. Desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimo-nos da família cristã que ali se congregava. Cá fora a noite se fizera mais bela. A lua reinava num trono de azul macio, constelado de estrelas luzentes. Flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Ergui para o instrutor os olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou para que eu repousasse a mente e não perguntasse por aquele momento. Amanhã seguiríamos na direção da tarefa nova que nos exigiria muita prudência e compreensão fraternal. E era para convencer-me de que o serviço nos esclareceria com a sua linguagem viva. Calei e segui com ele.